Havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão ordinária da segunda Câmara. Encontram-se presentes, excelentíssimos senhores conselheiros, Marisa Serrano e Osmar Jerônimo, bem como o representante do Ministério Público de Contas, doutor João Antônio de Oliveira Martins Júnior. Em discussão, a ata número 4 da sessão ordinária da segunda Câmara, realizada no dia 29 de março de 2016. Não havendo quem queira impugná-la, dou-a por aprovada. Com a palavra, a senhora chefe da Secretaria das Sessões, para a leitura do expediente. Não há expediente a ser lido. Dia vai ter. Com a palavra, os senhores conselheiros, para a apresentação de proposições. Encerrada a fase do expediente, passamos à fase do julgamento dos processos regulados pela pauta. Processo sob a relatoria da eminente conselheira Marisa Serrano, os quais estão relacionados, identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Consulta a eminente relatora se deseja relatar-os em bloco, se haverá algum destaque. Em bloco, senhor presidente, mas eu solicito a retirada para reexame do TC 7.966 de 2015 da Prefeitura Municipal de Jardim. Concedida a retirada. Com a palavra, a eminente representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. Excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Irã Coelho das Neves, conselheira relatora Marisa Serrano, conselheiro Osmar Domingos Jerônimo. Nos processos a cargo da conselheira Marisa, a Procuradoria mantém os pareceres emitidos. Com a palavra, eminente relatora, para a leitura dos relatórios e votos. Senhor presidente, conselheiro Osmar, o digo representante do Ministério Público de Contas, senhor auditor, doutor Leandro, senhores e senhoras. Os processos à minha relatoria são os seguintes. Processo 8.214, 2015, da Prefeitura Municipal de Aquidauana, responsável José Henrique Trindade, é uma ata de registro de preço. O objeto é a aquisição de materiais de consumo. Eu acompanho o entendimento da CCCE e do Ministério Público de Contas e voto no sentido por declarar regular e legais os procedimentos licitatórios e a ata de registro de preço. Voto no mesmo sentido nos 3 processos a seguir. O 18.097, de 2014, da Defensoria Pública Geral do Estado de Mato Grosso do Sul, responsável Paulo André Defante, ata de registro de preço. O objeto é a aquisição de divisórias e serviços de instalação, remoção e reinstalação. Processo 8.397, 2015, da Prefeitura Municipal de Nhoaque, responsável Gerson Garcia Serpa, ata de registro de preço, cujo objeto é o serviço de sonorização em eventos. E processo 17.753, 2014, da Prefeitura Municipal de Ladário, responsável Roberto Guimarães, também ata de registro de preço, para aquisição de materiais de processamento de dados. Quanto ao processo 3.858, 2015, da Defensoria Pública Geral do Estado de Mato Grosso do Sul, responsável Paulo André Defante, contrato administrativo número 29, 2014, cujo objeto é a prestação de serviços de vigilância eletrônica. Eu acolho os posicionamentos formulados pela CCCE e pelo Ministério Público de Contas e voto no seguinte sentido, de declarar a legalidade e regularidade do procedimento licitatório e da formalização do contrato. Voto no mesmo sentido nos 8 processos a seguir. O processos 7.380 e 7.432, ambos de 2015, da Prefeitura Municipal de Bonito, responsável Leonel Brito, contratos administrativos no 34 e 21, ambos de 2015, cujo objeto é a aquisição de kit escolar e cestas básicas, respectivamente. Processo 4.447, 2015, do Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, responsável Pascoal Carmelo Leandro, contrato administrativo 1119, 2014, cujo objeto é o transporte de mobiliários, materiais e equipamentos em geral. Processo 4.805, 2015, da Secretaria Municipal de Saúde de Corumbá, responsável Dinaci Ranzi, contrato administrativo número 5, 2015, cujo objeto é a aquisição de equipamentos de radiologia digital. Processo 8.434, 2015, do Fundo Municipal de Assistência Social de Bonito, responsável Leonel Brito, contrato administrativo número 21, 2015, para aquisição de cestas básicas. Processo 9.940, 2015, da Secretaria de Estado de Saúde, responsável Nelson Barbosa Tavares. Assunto, contrato administrativo número 32, 2015, cujo objeto é a aquisição de conjunto de vídeo gastroscópio flexível. Processo 9.256, 2015, da Prefeitura Municipal de Miranda, responsável Juliana Pereira de Almeida,
Contrato administrativo número 17 de 2015 para aquisição de materiais elétricos para instalação de iluminação pública em LED. Processo 10.401, de 2015, da Prefeitura Municipal de Dois Irmãos do Buriti. Responsável, Vladimir de Souza Volk. Contrato administrativo número 8 de 2015 para aquisição de materiais de limpeza. Quanto aos processos 3.997, 4.420, 4.461, 4.493, 4.505, 4.512, 4.570, 3.683, todos de 2015, da Fundação de Serviços de Saúde de Mato Grosso do Sul, responsável Rudineide Araújo Leal, estão todas notas de empenho, o objeto é aquisição, respectivamente, de materiais diversos, carnes e embutidos, microcomputadores, correlatos hospitalares, correlatos de órteses e próteses, materiais de eletrofisiologia. Eu acompanho o entendimento da CCCE e do Ministério Público de Contas e voto por declarar a regularidade e a legalidade da formalização de nota de empenho e de sua execução financeira e aplicar multa regimental do valor de 30 alfermes ao ordenador de despesa pela não remessa de documentação obrigatória ao Tribunal de Contas dentro do prazo. Processo 4.135/2015, do Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul, responsável Antônio Lastória. Nota de empenho número 4.825/2014, cujo objeto é aquisição de correlatos hospitalares. Eu acolho os posicionamentos formulados pela CCCE e pelo Ministério Público de Contas e voto para declarar a regularidade e a legalidade da formalização da nota de empenho e sua execução financeira. Processo 630/2011, da Prefeitura Municipal de Brasilândia, responsável Antônio de Pádua Tiago, contrato administrativo número 2 de 2011, cujo objeto é o fornecimento de combustíveis. Eu acolho os posicionamentos formulados pela CCCE e pelo Ministério Público de Contas e voto no sentido por declarar a legalidade e a regularidade da execução do contrato. E, finalmente, o processo TC número 5 de 2015, da Prefeitura Municipal de Miranda, responsável Marlene Bosser, é uma ata de registro de preço número 14 de 2014, cujo objeto é a aquisição de medicamentos. Eu acompanho a manifestação da CCCE e do Ministério Público de Contas e voto por declarar regular e legal o procedimento licitatório e a ata de registro de preço e aplicar multa regimental no valor de 30 alfermes ao ordenador de despesa à época, em razão da intempestividade na remessa de documentação obrigatória a este tribunal. Senhor presidente, em todos os processos, as multas deverão ser recolhidas ao FUNTECER e todos serão devidamente comunicados às autoridades competentes, serão devidamente comunicados os votos aqui proferidos. Em tempo, registramos a presença do eminente auditor, doutor Leandro Lobo. Em discussão, relatórios e voto da eminente conselheira relatora. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Como vota o conselheiro Osmar Jerônimo? Eu acompanho a relatora. Também acompanho a relatora em todos os processos, aprovados por unanimidade, vão ao expediente. Processo sob relatoria do eminente conselheiro Osmar Jerônimo, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Consulta o eminente relator se deseja relatá-los em bloco, se haverá algum destaque. Em bloco, senhor presidente. Com a palavra, o eminente representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. Senhor conselheiro relator, nos processos a cargo de Vossa Excelência, a Procuradoria mantém os pareceres. Com a palavra, o eminente relator para a leitura dos relatórios e votos. Senhor presidente, conselheira Marisa, senhor representante do Ministério Público de Contas, senhor auditor. Para o processo número 10.189 do ano de 2015, que é referente ao convênio número 23.067 de 2014, celebrado entre o Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Secretaria de Educação e o município de Coxim, cujo objeto é destinar recurso financeiro para a manutenção do Programa Estadual de Transporte Escolar, está sob a responsabilidade da senhora Nilene Badeca. Eu acolho a análise da 4ª Inspetoria e o parecer do Ministério Público de Contas e voto pela regularidade do presente convênio, dando-se equitação à responsável. O mesmo voto para os processos a seguir. O processo 10.327 de 2015, relativo ao convênio número 22.871 de 2014, celebrado entre o Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Secretaria de Educação e o município de Figueirão, cujo objeto é o apoio financeiro visando a manutenção do Programa Estadual de Transporte Escolar, sob a responsabilidade da senhora Nilene Badeca.
O processo 10.418, de 2015, atinente ao convênio número 22.867, de 2014, celebrado entre o Estado de Mato Grosso do Sul, sendo responsável pela Secretaria de Educação. Sendo representado pela Secretaria de Educação e o município de Antônio João, cujo objeto é o repasse financeiro para a manutenção do Programa Estadual de Transporte Escolar, que está sob a responsabilidade da senhora Nilene Badeca. Processo número 10.516, do ano 2015, concernente ao convênio número 22.921, de 2014, celebrado entre Estado de MS, por interveniência da Secretaria de Educação e o município de Itaquiraí, cujo objeto é auxílio financeiro para a manutenção do Programa Estadual de Transporte Escolar, também sob a responsabilidade da senhora Nilene Badeca. Processo 4.813, do ano de 2013, relativo ao convênio número 2 de 2012, celebrado entre o município de Carapó e a Liga Esportiva Carapoense, cujo objeto é destinar recurso financeiro visando ao pagamento de despesas com a realização do Campeonato Amador e Master de Futebol do ano de 2012. Está sob a responsabilidade do senhor Matheus Farias. O processo 4.104, do ano de 2013, atinente ao convênio número 9 de 2009, celebrado entre o IMASU e a Embrapa, por intermédio do Centro Nacional de Pesquisas Tecnológicas e Informática para a Agricultura, cujo objeto é o apoio financeiro para o projeto prioritário Sistema de Informação Georreferenciamento do Território de Mato Grosso do Sul, que está sob a responsabilidade do senhor Carlos Negreiros. Processo 804, do ano de 2014, referente ao convênio número 21.637, de 2013, celebrado entre a Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul e a Associação Bonito Turismo e Cultura, cujo objeto é o repasse financeiro para a realização do 14º Festival de Inverno de Bonito, que está sob a responsabilidade da senhora Nilde Brum. Processo número 9.710, de 2015, que trata do convênio número 22.818, do ano de 2014, celebrado entre o Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Secretaria de Educação e o município de Mundo Novo, cujo objeto é a transferência de recurso financeiro para a manutenção do Programa Estadual de Transporte Escolar, sob a responsabilidade da senhora Nilene Badeca. E o processo número 4.519, do ano de 2013, que versa sobre o convênio número 1 de 2011, celebrado entre o município de Angélica e a Associação Beneficente de Angélica, cujo objeto é destinar recurso financeiro para o custeio das despesas operacionais e administrativas do Hospital de Angélica, que está sob a responsabilidade do senhor João Donizete. E, por último, o processo 1965, de 2013, referente ao convênio número 1 de 2010, celebrado entre o município de Japorã e a Sociedade Beneficente Hospitalar Bezerra de Menezes, cujo objeto é o apoio financeiro para a área da saúde, visando ao atendimento em caráter emergencial de necessidades médicas no âmbito ambulatorial, que está sob a responsabilidade do senhor Rubens Freira. Acolho a análise da 4ª Inspetoria e o parecer do Ministério Público de Contas e voto pela regularidade do presente convênio, dando-se equitação ao responsável e pela recomendação ao atual responsável pelo órgão, no sentido de observar o prazo para o envio de documentos obrigatórios a esta Corte de Contas. Em todos os processos citados, senhor presidente, os interessados serão intimados do resultado do julgamento. São os meus votos, excelência. Em discussão, relatórios e voto do eminente conselheiro relator. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Como vota a conselheira Marisa? Com o relator em todos os processos. Também acompanho o relator em todos os processos, aprovado por unanimidade. Vão ao expediente. Processos de relatoria destes conselheiros, os quais estão relacionados, identificados na pauta do dia, devidamente publicados em resumo no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, os quais relatarei em bloco, com exceção do processo número 12.692, de 2010, da AGETRAN, que, nessa oportunidade, procedo à retirada de pauta para reexame. Com a palavra, o eminente representante do Ministério Público de Contas, doutor João Antônio de Oliveira Martins Júnior, para a apresentação dos pareceres. Senhor conselheiro relator Irã Coelho das Neves, nos processos a cargo de Vossa Excelência, a Procuradoria mantém os pareceres, à exceção do processo TCMS 24.878/2012,
referente ao processo contrato administrativo 174/2012, formalizado entre a Prefeitura Municipal de Paranaíba e a empresa FM Serviços Agrícolas Limitada, objetivando a locação de moto-niveladora. O parecer anteriormente emitido pelo ilustre colega Dr. José Aedo Camilo, de 4 de maio de 2015, ele elaborou um injustificável equívoco, uma vez que naquela peça, emitindo a sua carga opinativa, a sua assessoria entendeu ou deixou de visualizar mais especificamente a nota fiscal número 121, o valor de R$ 33.750, e a ordem de pagamento número 119, no valor também de R$ 33.750, ambas constantes de folhas 345 e 347, peça 49 dos autos. Nessa circunstância, observa-se que a execução contratual restou devidamente comprovada, razão pela qual esse Ministério Público de Contas retifica parcialmente o parecer 5157/2015, opinando no seguinte sentido: primeiro, pela regularidade e legalidade da formalização do primeiro termo aditivo ao contrato administrativo 174/2012, com fulcro nas disposições inseridas no artigo 59, inciso 1º da Lei Complementar número 160, combinado com o artigo 120, parágrafo 4º, inciso 3º do Regimento Interno, aprovado pela Resolução Normativa 76, de dezembro de 2013, e segundo, pela regularidade e legalidade dos atos praticados no decorrer da execução contratual, com fulcro nas disposições inseridas no artigo 59, inciso 1º, da Lei Complementar número 160/2012. É o parecer que retificamos nesta oportunidade, nos demais, ratificamos integralmente. Senhores conselheiros, passo, então, a leitura dos meus relatórios e votos. Processo número 24.878/2012, no qual acaba de manifestar o eminente procurador de contas, retificando o seu parecer inicial e opinando, então, pela aprovação do referido contrato, e que nós fazemos, então, a absorção do seu entendimento e acolhendo o parecer do Ministério Público de Contas. E, nessa oportunidade, solicitamos à chefe da Secretaria das Seções que faça as devidas anotações em relação ao pronunciamento do eminente procurador no processo 24.878/2012, que abriga o contrato número 174/2012, firmado pelo município de Paranaíba, sob a responsabilidade do senhor José Garcia de Freitas, com a empresa de pequeno porte FM Serviços Agrícolas Limitada. O voto é pela regularidade e legalidade da formalização do primeiro termo aditivo e da etapa de execução financeira. Esta mesma decisão para os processos de números 639/2008 e 2.995/2009, relativo aos contratos número 5 de 2008 e 46 de 2009, celebrado pela Sanesul sob responsabilidade dos senhores José Carlos Barbosa, Manuel Gomes e André Luiz Souquef Oliveira, respectivamente, com as empresas Ana Carolina Lapicirelli, Vieira da Cunha e Inovare Tecnologia e Gestão Limitada, e 7.795/2010, concernente ao contrato número 36/2010, entre o município de Camapuã, representado pelo senhor Marcelo Pimentel do AILIB, e a Associação dos Transportadores Escolares de Camapuã. Com relação ainda a esse processo de número 24.878/2012 da Prefeitura de Paranaíba, solicito à Secretaria das Seções que proceda à correção do item 2 do voto, na parte que dispõe sobre o fundamento legal, passando a constar nos termos do artigo 59(1) da Lei Complementar 160/2012. Já no processo número 22.426/2012, que cuida do contrato número 12 de 2012, celebrado entre o município de Riba do Rio Pardo, sob a titularidade do senhor Robertson Luiz Moreira, e a empresa de pequeno porte, Construtora Santa Clara Limitada. O voto acolhe o parecer ministerial e é pela regularidade e legalidade da etapa correspondente à execução financeira.
Voto nesse mesmo sentido para os processos 24.855/2012, 118.769/2012, que tratam dos contratos números 179/2012 e 369/2012, celebrados pelo município de Três Lagoas, tendo como responsável as senhoras Márcia Moura, prefeita, e Eliane Cristina Figueiredo Brilhante, secretária municipal de saúde, e como contratados as empresas Fundação Faculdade Regional de Medicina de São José do Rio Preto, Edmaster Comércio de Produtos Hospitalares Limitada, e 119.940/2012, referente ao contrato número 2083/2012, entre o Fundo Municipal de Saúde de Costa Rica, tendo como responsáveis Jesus Queiroz Baird, prefeito, e Adriana Pereira Martins Carrijo, secretária municipal de saúde, e como contratada a microempresa Cássia Luana Rezende Rodrigues Garcia. Já no processo número 23.697/2012, tendo como objeto o contrato número 32/2012, do qual fazem parte, de um lado, o município de Ribas do Rio Pardo, representado pelo senhor Robson Luiz Moreira, e de outro, a empresa Ômega Paper Indústria, Comércio e Serviço Limitada. O voto é pela regularidade e legalidade dos procedimentos licitatórios e da formalização contratual, e pelo retorno dos autos à segunda ICE, para acompanhamento da execução financeira. Esse mesmo voto para os processos de números 11.671/2013 e 9.037/2013, que cuidam dos contratos números 70/2013 e 23/2013, pactuados pelo município de Água Clara, sob a titularidade do senhor Silas José da Silva, respectivamente com os senhores Coube Junqueira Parreira Meireles e Maria de Lourdes da Silva Meireles, locação de imóveis, e com a microempresa Romero de Paula Limitada. 120.119/2012, relativo ao contrato número que tal, entre a Agência Municipal de Transporte e Trânsito de Campo Grande, a GETRAN, sob a responsabilidade do senhor Rudel Espina Trindade Júnior, e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. 890/2013, que abriga o contrato número 2.153/2012, entre o município de Costa Rica, representado pelo senhor Jesus Queiroz Baird, e a microempresa Anivaldo Amorim, e 9.497/2013, pertinente ao contrato número 181/2013, entre o município de Três Lagoas, representado pela senhora Márcia Moura, e pela empresa de pequeno porte, Iama Rios Prestadora de Serviço Limitada. Quanto ao processo número 101.814/2011, que trata do contrato número 142/2011, pactuado entre o município de Coxim, representado pela senhora Dinalva Mourão, e a microempresa Vila Média Comercial Hospitalar Limitada. O voto acompanha o parecer ministerial e pela regularidade e legalidade da formalização do primeiro ao terceiro termos aditivos e pelo retorno dos autos à segunda ICE para acompanhamento da execução financeira. Voto nesse mesmo sentido para os processos de números 76.093/2011, 94.381/2011 e 119.095/2012, que tratam dos contratos números 32/2011, 33/2011 e 20/2012, pactuados pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul, respectivamente com as empresas Macarena Vídeo Limitada, Macro Vídeo Limitada, Giga News Comercial Limitada, sendo os dois primeiros de responsabilidade do senhor José Roberto Teixeira e o terceiro firmado pelo senhor Antônio Carlos Arroio. 7.036/2009, 7.037/2009, pertinentes aos contratos números 266/2009 e 261/2009, firmados pela Sanesul, representada pelos senhores Victor Dibe Yasbic, filho, e André Luiz Souquete Oliveira, com as empresas Forte Sul Serviços Especiais de Vigilância e Segurança Limitada e Jacques Eduardo Leite, posteriormente sucedido pela empresa JF Logísticas e Serviço Limitada. 7.041/2013, correspondente ao contrato número 118/2013, entre o município de Brasilândia, representado pelo senhor Jorge Justino Diogo, e a microempresa Brasbron Limitada. 36.950/2011, relativo ao contrato número 2/2011, entre a Câmara Municipal de Sonora, representada pelos senhores Jansen Peixoto Barbosa e Ezequiel Reginaldo dos Santos, e a empresa JPM Consultoria Contábil Limitada. 36.957/2011, referente ao contrato número 6/2011, entre a Secretaria de Estado de Fazenda, representada pelos senhores Mário Sérgio Maciel Lorenzeto e André Luiz Canse, e a empresa Dígito Brasil Soluções em Software Limitada. E 8.245/2013, que cuida do contrato número 2/2013, entre o município Paraíso das Águas, representado pelo senhor Ivan da Cruz Pereira, e a microempresa Denis da Maia, sucedida em razão da transformação da sua denominação social pela empresa de pequeno porte Quality Sistemas Limitada.
Ainda com relação ao processo número 119.905, de 2012, solicito à Secretaria das Sessões que modifique a redação do item 1 do voto na parte relativa ao número do contrato, passando a constar contrato administrativo número 20, de 2012, por seu turno no processo número 118.538, de 2012, tendo como objeto o contrato número 2.115, de 2012, celebrado entre o município de Costa Rica, representado pelo senhor Jesus Queiroz Bairde, e a empresa madeireira Costa Rica Limitada. O voto acolhe a opinião do Ministério Público de Contas e é pela regularidade e legalidade da formalização contratual e pelo retorno dos autos à segunda ICE para acompanhamento da execução financeira. O mesmo voto para o processo número 118.748, de 2012, que abriga o contrato número 371, de 2012, entre o município de Três Lagoas, tendo como responsável as senhoras Márcia Moura, prefeita, e Eliane Cristina Figueiredo Brilhante, secretária municipal de saúde, e como contratada a empresa Centrimed Comércio de Produtos Hospitalares Limitada. E no processo número 119.896, de 2012, que trata da nota de empenho número 2.138, de 2012, emitido pelo Detran-MS, representado pelo senhor Carlos Henrique dos Santos Pereira, em favor da empresa Giga News Comercial Limitado. O voto acolhe o parecer da Procuradoria-Geral de Contas e é pela legalidade e regularidade da formalização do substitutivo contratual e da fase pertinente à execução financeira. Esta mesma decisão para os processos de número 5.262, de 2011 e 5.273, de 2011, que tem como referência os contratos números 14, de 2011 e 17, de 2011, celebrados pelo município de Sonora, respectivamente, com as empresas Benigno Cabaleiro e Companhia Limitada e Nelson Jorge Neto Transportes, tendo como responsável o senhor Zelira Antônio Magione. Senhores conselheiros, senhor procurador, em todos os processos, a intimação do julgamento deverá ser providenciada na forma regimental. São os votos que submeto à discussão de Vossa Excelência. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Como vota a conselheira Marisa? Com o relator. Conselheiro Osmar Jerônimo. Acompanhe, relator. Aprovados por unanimidade, vão ao expediente. Encerrada a pauta do julgamento dos processos, passamos à fase das comunicações diversas. Com a palavra, os senhores conselheiros e o representante do Ministério Público de Contas para breves comunicações. Senhor presidente. Com a palavra, a eminente conselheira Marisa. Eu estava notando que todos os processos aqui analisados, tanto do conselheiro Osmar, meu e de Vossa Excelência, inúmeros processos se referem à área da saúde, que é, talvez, aí a questão, uma das questões mais sensíveis para a nossa população e para a sociedade sul-mato-grossense, e, por que não dizer, brasileira. Nós estamos vivendo uma época de epidemia de inúmeras doenças, e isso deixa a população extremamente vulnerável. Nós estamos fazendo um esforço, e eu acho que essa é uma tarefa que deve ser de todos nós, de fazer um estudo mais aprofundado das questões de saúde e os gastos que os municípios e o governo do Estado têm feito nessa área. A DGM está trabalhando em cima e deve, segundo o seu diretor, Dr. Douglas, deve nos dar até metade do ano, um estudo qualificado a respeito de compras de medicamentos, para que nós tenhamos aí pelo menos um panorama do que se gasta com remédio nesse estado e se a população está sendo devidamente atendida. Haja visto que a notícia que se tem é que os postos de saúde estão superlotados, não só aqui em Campo Grande, mas em todo o estado, e que há falta de medicamentos. E a outra questão é a questão de contratação das empresas médicas hospitalares e, principalmente, a contratação de pessoal, seja no corpo médico, de enfermagem e de auxiliares que são necessários. Eu acredito que essa é outra questão que tem que ser vista. Nesse sentido, a SCOEX começou a fazer um trabalho de pesquisa, já seria o segundo volume, já mais atualizado, com o apoio da Fundação da Escola de Saúde Pública do Estado de Mato Grosso do Sul, que tem inúmeros serviços, trabalhos nessa direção, para que a gente possa fazer também um estudo mais aprofundado de como é que estão os nossos municípios, qual é a realidade de cada um. Tanto se fala na saúde, a saúde está em colapso, mas nós não temos uma visão clara de como é que os nossos municípios e o governo do Estado realmente trabalham com a saúde pública. Quanto é que se gasta
nós vimos aqui com o trabalho feito ano passado que há prefeituras que quase todo o recurso investido na saúde é recurso próprio, sem nenhum repasse. E há outras que praticamente não gastam nada de recurso próprio, é só trabalho com repasse feito ou pelo governo do Estado ou pela União. Então, acredito que nós tenhamos que nos dedicar esse ano um pouco mais na questão da saúde, haja visto que essa é uma questão que a sociedade brasileira está sobressaltada com as questões que nós estamos vivenciando. Nós não estamos passando ainda por uma epidemia de N1H1, mas o Estado de São Paulo, o interior do Estado de São Paulo, está numa epidemia de grandes proporções, que pode se alastrar para todo o país, fora a zika, chikungunya e dengue e tantos outros problemas. Então, eu queria só deixar esse informe, dizendo que tanto a Escoex quanto a DGM estão trabalhando nessa direção. E, oxalá, nós possamos aí trabalhar nos nossos processos para ter realmente essa visão do que está ocorrendo no Estado de Mato Grosso do Sul. Era esse informe que eu queria dar, senhor presidente. Agradecemos, conselheira Marisa, as observações sempre pertinentes. Só lembrando, para reforçar a posição da conselheira Marisa, que tão importante é a questão da saúde, que a própria Constituição da República determina o mínimo a ser aplicado na saúde. E nós temos conseguido levantar que, para aplicar o mínimo, já é um Deus nos acuda. Imagina se a Constituição Federal não tivesse consignado esse mínimo. Quando se fala, eu não canso de dar o exemplo, a Vossa Excelência é testemunha disso, de que uma determinada prefeitura pode ser qualificada de grande porte para o Estado de Mato Grosso do Sul. Nós levantamos e comprovamos que para a população consumir a quantidade do medicamento que nós selecionamos, teria necessidade da população inteira daquela cidade consumir 3 comprimidos por dia durante os 365 dias do ano. Então, é um assunto seríssimo mesmo essa situação da saúde. São Paulo, eu estava vendo hoje na Folha de São Paulo, antecipou a campanha de vacinação da H1N1, que estaria previsto como está aqui no Estado para 30 de abril, já estão promovendo essa vacinação. Deus queira que não falta vacina nos postos de saúde, porque a população não suportaria pagar R$ 110 por cada dose da vacina. Então, é uma preocupação que eu gostaria que fosse colocada, inclusive, se possível, numa reunião administrativa, para que todos os conselheiros se debrucem nessa análise profunda da questão da saúde. Então, eu até solicitaria de Vossa Excelência que, numa oportunidade que tivéssemos todos o corpo deliberativo e do tribunal, que essa questão fosse novamente repercutida. Encerrada a fase das comunicações diversas e nada mais havendo a tratar, essa presidência vai encerrar essa presente sessão ordinária, antes, porém, convocando outra para dia e horas regimentais. Está encerrada.